Estamos aqui hoje para conversar acerca da promessa do Senhor. A promessa que Deus faz não somente ao povo de Israel, mas aos gentios. Lá no livro de Miqueias, capítulo 4, Deus ele fala que ele vai estabelecer o reino dele sobre o monte, sobre as colinas. Então isso está bem claro lá no verso 2 do capítulo 4 de Miqueias. Capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor em Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então Deus está fazendo uma promessa aqui de que ele vai estabelecer o reino dele, o reino celestial de Jerusalém, que não é nada diferente do que está lá em Apocalipse, capítulo 20. Então esse reino vai ser um reino em que ele vai governar todas as nações, mesmo as nações mais fortes, que hoje são fortes, poderosas, e que ele chama aqui, nações poderosas e longínquas, que está lá descrito no verso 3 do capítulo 4, vão estar sob o jugo do Senhor, vão estar sob o controle de Deus. E ele vai restabelecer Jerusalém e o seu povo. Esse restabelecimento virá através da justiça de Deus. Então os povos que hoje confiam nos seus deuses, na idolatria, os povos que estão desgarrados do Senhor, vivendo suas próprias concupiscências, vivendo seus próprios desejos, esquecendo-se de Deus, esses estarão sob o controle de Deus. O Senhor mesmo, ele vai apacentar o seu rebanho, como disse lá em Ezequiel capítulo 37. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas. E aqui no capítulo 4 de Miqueias, ele está dizendo a maneira como ele vai fazer esse governo. Então, após o castigo sofrido por Jerusalém, através do cativeiro babilônico que ele está prometendo aqui, que de fato ocorreu lá em Jeremias, a gente estudou sobre o cativeiro, 70 anos de cativeiro babilônico, ele iria colocar Jerusalém em destaque, vai colocar em destaque o seu povo, o povo de Israel, no governo que ele estabelecerá, que será um governo de justiça, de acordo com suas próprias leis. Como ele diz aqui, porque Sião procederá a lei, de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então nós temos que ver que a justiça de Deus está sendo prometida pelo Senhor. Tanto aqui no livro de Miqueias, como ele fala que ele vai ser um juiz que vai governar as nações poderosas, que hoje são poderosas e longínquas, que vai estabelecer as regras, que vai impor a sua lei. Lá no capítulo 20 do livro de Apocalipse, ele fala também do julgamento. Fala-se da Jerusalém celestial, da nova Jerusalém, que vai vir descer do céu ataviada como uma noiva. Que a noiva é o símbolo da igreja de Cristo. Então nós temos que entender que Deus mesmo vai apacentar o seu rebanho. E as pessoas vão buscar conhecimento não nos prazeres mundanos, não nos ensinos e na ciência dos homens, mas na palavra da lei do Senhor. Deus vai governar. E é para isso que nós estamos aqui hoje com a palavra de Deus. É para proclamar o evangelho dele. É para proclamar essas promessas que o Senhor tem feito. Ele está dizendo que ele vai estabelecer a sua lei.
e que todos vão aprender, vão buscar no Monte Sião aqui simbolizado, irão muitas nações, do verso 2 do capítulo 4. Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pela sua vereda. Porque Deus, Ele está ensinando o caminho dele hoje. Mesmo antes desse advento acontecer, mesmo antes da volta do Cristo, mesmo antes aqui, desse acontecimento aqui, previsto por Miqueias capítulo 4, que é o governo de Deus estabelecido, é a Nova Jerusalém, que está lá no livro do Apocalipse. Mesmo antes disso acontecer, Deus está hoje proclamando o seu evangelho, proclamando a sua lei. É preciso despertar, é preciso acordar para isso, é preciso saber que a lei de Deus já está vigendo desde a época de Moisés até hoje, e está ao nosso dispor, ao dispor daquele que quer abdicar, que quer abrir mão, que quer deixar de lado os prazeres do mundo, que quer deixar de lado as facilidades que Satanás oferece, as tentações de Satanás, aquilo que afasta de Deus. Como é que eu sei que isso que é um prazer do mundo? Como é que eu sei que é uma tentação de Satanás? Porque viola a lei de Deus, tudo que atenta contra os 10 mandamentos, lá de Êxodo capítulo 20, que viola a lei de Deus, não provém do Senhor, é de Satanás, é obra de Satanás. E é isso que nós temos que estar atento ao mundo hoje, a lascívia, o vício, a sensualidade, o egoísmo, a avareza, o ódio, a inveja, a mentira, a vaidade, todos esses elementos que compõem a personalidade da geração atual, que compuseram do passado, são elementos da carne, provém da carne, não provém de Deus. E é isso que nós temos que lutar. Porque Paulo dizia, a carne peleja contra o espírito contra a carne. Então há um conflito, um embate entre a lei de Deus, que a gente conhece através das Escrituras, e o conhecimento mundano. O que hoje nós vemos através dos sentidos, através da mídia. O que é contra Deus? O que é contra Deus é o que é contra os contrários mandamentos dele. E lá no Gálatas capítulo 5, fala das virtudes do Espírito Santo, fala dos dons do Espírito Santo, das virtudes, dos elementos que compõem o Espírito Santo. A gente pode comparar. Se hoje esses prazeres mundanos que satisfazem a carne no momento, satisfazem o desejo no agora, mas que deixam uma frustração, deixam uma tristeza, porque eles não nos ligam a Deus. Esses prazeres mundanos, eles nos dissociam do Senhor, eles afastam do Senhor. E cada vez mais afastado do Senhor vem a tristeza, vem o remorso, vem aquele vazio, vem aquela sensação de perda, porque de perda do Espírito Santo, perdeu-se o Espírito Santo, está perdendo. No momento que eu ajo de acordo com a carne, ajo de acordo com o pecado, que eu tenho uma vida de pecado, eu perco um contato, unidade com o Espírito Santo, perco unidade com Deus. E é isso que Deus está falando aqui, ó. No verso 4, ele vai restabelecer isso, ele vai estabelecer o reino dele, e o reino dele é para quem cumpre a lei dele, para quem tem temor a ele, quem lê a palavra, quem ora para o Senhor, quem rejeita o pecado e diz não à vida de lascívia, não à vida de adultério, não à vida de roubo, à vida de furto, à vida de mentira, à vida de falsidade, à vida de orgulho, de gula, de toda forma de pecado que é descrito nas Escrituras. Então é isso que Deus está falando, ele quer um povo purificado. E lá no verso 4, ele vai vir a Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém é para aquelas pessoas que querem, que almejam o Senhor. Portanto, é preciso despertar uma consciência. É preciso buscar ao Senhor, ler a palavra de Deus, regozijar-se, ter prazer em ler os instrumentos que Deus nos deixou, os ensinos que Deus nos deixou. Deus diz lá no capítulo 4, verso 12, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem ele entende os planos que ajuntou como os feixes na eira. Qual é os pensamentos de Deus? É o pensamento que está lá exposto nas Escrituras, de obediência à sua santa lei, de obediência a Jesus Cristo, da busca, do arrependimento. É isso que Deus quer de nós. Arrependimento busca viver uma vida como Cristo viveu e ser imitador de Cristo.
Portanto, vamos orar, vamos ler a palavra e vamos buscar o Senhor, nos arrepender e nos afastar da carne, dos frutos da carne. Nos afastar dos frutos da carne, dos frutos do pecado. Não pecar mais, mas ter uma vida de santidade, através de oração, através das boas influências, da leitura da palavra. Que Deus os abençoe e lhe dê uma ótima tarde.